Muito bem, amigo telespectador, estamos começando aqui pela Terceira Via TV, o seu boletim do esporte. Hoje com Ailton Júnior outra vez, e vamos falar sobre os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro, começando falando dos times do Rio de Janeiro, né, em que o Flamengo perdeu para o Goiás por 1-0, né, o Flamengo voltou a ser castigado no final do jogo, como já havia acontecido com o Grêmio no Maracanã. Isso. Ontem também, fora de casa, o Flamengo acabou perdendo para o time goiano pelo placar de 1-0. Como é que você viu a atuação rubro-negra? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, amigo assinante. Olha, o Flamengo, como eu falei, né, o Flamengo precisa voltar ou retomar aquela mesma pegada quando estava tentando fugir do rebaixamento. O Vanderlei, nem a derrota em si do Flamengo, né, porque foi castigado no final, e no finalzinho até teve um pênalti que o torcedor queria que fosse marcado, que o juiz deixou seguir, que não marcou, senão ia dizer que estava favorecendo o Flamengo sempre. Não acabou não marcando o pênalti, segundo a crônica especializada que aconteceu, o pênalti, o árbitro não marcou e o Flamengo acabou. Poderia até nem fazer o gol, com mas certeza teria a oportunidade de bater o pênalti. O Vanderlei deixou bem claro que o Flamengo precisa retomar aquela vontade de sair da zona de rebaixamento de vez. É aquilo que eu sempre falo. Primeiro, você faz os pontos necessários para fugir do rebaixamento. Depois você pensa em alguma coisa. A classificação na Copa do Brasil, aquele jogo de 3-0, que foi para os pênaltis, deu um ânimo demais ao time e acha que já é o bambambam. Time, Flamengo, Fluminense, Botafogo, não vou falar do Vasco, porque o Vasco está na segunda divisão, mas Flamengo, Fluminense e Botafogo não pode perder pontos para time que hoje estão subindo, mas que, em termos de futebol deles, está nivelado. Goiás, Chapecoense, Figueirense, Bahia, Vitória. Esses times você não pode perder ponto. Você tem que atropelar. Por que o Cruzeiro está na frente? Além de ganhar, às vezes, os clássicos, chamado clássico, ele atropela esses times. Não dá margem. Esses pontos depois é que faz falta. Porque no clássico você tem que ganhar, depois você recuperar os pontos, você perdeu para um time como esse. Exatamente. Não estou falando que o Goiás seja ruim, mas é uma sensação que você tem que atropelar o Goiás. Né? Ah, mas tradição não joga. Tudo bem, mas você tem que colocar o coração na ponta da chuteira, que é o resultado que te interessa. E o Flamengo ontem teve grandes oportunidades, não conseguiu. Agora, esperar por canteiros passar bola, né? Fica difícil, né? Fica difícil, né? Porque os armadores que deveriam fazer, não tem. E aí, o Flamengo acabou sendo penalizado, perdeu a segunda, vê ali a confusão da zona de rebaixamento próximo. O próximo jogo é contra o Corinthians, fim desencapado, Corinthians que vem de empate, precisando da vitória para continuar sonhando ficar no G4, amigo. Embora esse jogo vai ser domingo, né? Vai ser domingo no Maracanã. Flamengo e Corinthians no Maracanã deve ser um jogão, porque, sem dúvida alguma, a torcida corintiana deve baixar em grande parte no Rio de Janeiro. Só que a torcida do Flamengo está na bronca que a diretoria majorou o preço dos ingressos. Né? Tem esse detalhe. O Flamengo é um negócio interessante. Quando a torcida compara, chama a torcida. É igual você faz o seguinte: não, vamos lá, em casa vai ter uma festa maravilhosa. Aí o cara não vai no primeiro, aí você não, vamos lá, pai, vai ser uma festa maravilhosa. Aí o cara chega, você vai lá e dá água com pão, o pão e água pro cara, né? Há inclusive uma briga, entre dois diretores do Flamengo. Que não deve fazer isso, né? Um que é o diretor de futebol, que é, inclusive, a favor do ingresso, por exemplo, a R$10, a R$20, e já o outro não. O outro tomou, vamos dizer assim, a frente da coisa e determinou que fossem feitos ingressos com preço mínimo de R$50. Aí o torcedor não vai. O torcedor já está pensando na Copa do Brasil, já está pensando em outra coisa. E você dá R$50 para ver o time do Flamengo jogar, com todo o respeito, não vale não. Exatamente. Não está valendo não. Apesar que vai jogar contra o Corinthians, mas não está valendo não. Exatamente. Vamos falar agora sobre o Fluminense, que ontem, por exemplo, também no seu jogo, jogando com o Figueirense, perdeu, aliás, empatou em 1-1, empatou no final. O Figueirense abriu a contagem no primeiro tempo. No segundo tempo, teve um jogador expulso, logo no começo. Durante 20 minutos, o Fluminense jogou com um atleta a mais em campo e não se aproveitou, né, dessa superioridade numérica em campo e só foi empatar no final quando teve também, por coincidência, um jogador expulso. É aquela situação de, com um a mais eu não quero, que covardia, empatar o ganhar dos outros. Mas
O Fluminense também teve jogadores que foram poupados devido a desgaste, né, físico, como o Fred, o Walter e mais 2 jogadores que ficaram de fora por causa disso. Mas o Fluminense também deveria vencer sua partida. Isso. Né? Infelizmente, o Fluminense já foi para a 6ª posição, está se afastando do G4. Tem um jogo que é complicado contra o Palmeiras, apesar do jogo ser no Maracanã, mas é um jogo complicado porque o Palmeiras já ganhou 2 seguidas. Embora o Palmeiras também não esteja convencendo, mesmo sem o argentino, sem o argentino à frente, aquele que você foi, né? Esse foi. Pois é, mas ganhou do Criciúma ontem, né? E só fez aquele gol, acabou também. Sim, então. Mas é um jogo que o Fluminense tem que aproveitar a deficiência que o Palmeiras está apresentando. Apesar de que quando muda o treinador, o time geralmente se empolga mais, que é o caso do Dorival Júnior, que chegou ao time do Palmeiras, mas mesmo assim o Fluminense precisa também de um resultado positivo, porque senão, cada vez mais, vem se afastar da zona da Libertadores. É complicado. E depois, amigo, para correr atrás, o quê? Porque agora, Luiz, agora já começa a funilar o campeonato. Agora nós já estamos no segundo turno, agora, meu filho, ó, a luzinha no final do túnel vai ser para poucos. Você falou ainda há pouco sobre times considerados, realmente times grandes, que não podem perder pontos para o pequeno. A gente está vendo isso, por exemplo, com o próprio Internacional de Porto Alegre. Não é? Ele vem de 2 derrotas, uma em casa para o Figueirense, de virada. Por 3-2, e ontem voltou a perder, embora jogando fora de casa. A gente fica sempre naquela coisa, será que os jogadores não estão satisfeitos com o Abel Braga? Com o Abelão, né? Com o Abelão. É aquele negócio, né, amigo? Abelão... O futebol tem um negócio interessante. O jogador, quando ele quer, ele abraça a causa do treinador, eles colocam o coração, o rosto, tudo na ponta da chuteira. Agora, quando não quer, rapaz, até na hora de chutar, dá um jeitinho de pegar do lado do pé, para não fazer o gol, para perder a partida. Eu acredito que o Internacional está passando por uma fase ruim, né? Com todo time que tem aquela oscilação na competição. O único que não está oscilando, que oscilou 2 partidas, mas empatou, foi o Cruzeiro. Empatou com o Botafogo no Maracanã. Exatamente. Depois empatou. Foi a única oscilação que o Cruzeiro teve na competição. Isso. O restante, ele vem atropelando todo mundo. O Internacional perdeu 2 jogos que não deveria. Figueirense e por Vitória. Né? Uma situação complicada. Vitória está feliz da vida que botou o Bahia para ser o último, para ser o lanterna. Mas o Bahia joga hoje. Joga hoje. Então, é um resultado também que a gente fica assim, Internacional não pode perder para Vitória, pode? O time está lá embaixo, na zona de rebaixamento. Então, é esse problema que os times não conseguem chegar no Cruzeiro por causa disso. Exatamente. Bom, vamos completando os times do Rio de Janeiro, da Série A, vamos falar sobre o Botafogo, que também jogando ontem, aliás, surpreendeu, porque entrou com uma disposição muito grande diante do São Paulo. Isso. Foi um jogo muito bonito, um jogo lá e cá, muito corrido. Né? O Botafogo chegou a fazer 2-1, né? E dando a impressão de que não estava nem aí para o São Paulo, que está em segundo, que era o segundo colocado, mas acabou um jogador do Botafogo fazendo uma tremenda de uma palhaçada, um jogador que é manjado já pela arbitragem brasileira, que é o Ayrton, que jogou pelo Flamengo, né? Ele deu uma trombada lá no Alexandre Pato, e não sei se o nosso Davi vai ter a cena aí, mas o jogador caído, ele propositalmente pisou na cabeça do jogador, voltou e pisou na cabeça do jogador, nas barbas do juiz. Ele fez igual o Serginho Chulapa, lembra? Que daquela situação do goleiro foi lá, ele foi lá e deu um bico no leão, lembra? Lembro, o Serginho Chulapa. O Serginho Chulapa. Né? É maluco, o Serginho Chulapa, para quem não se lembra, como o próprio Davi, né, mais novo aí, outros aí, Fabinho não se lembra. Serginho Chulapa uma vez saiu correndo do meio do campo direto, porque ele está sentindo alguma coisa, vai para o vestiário, não. Chegou no Bandeira, deu um bico na canela do Bandeira e foi expulso na hora, evidentemente. É verdade. Mas de forma que... Você sabe que ele gravou um disco, né? Gravou, né? Serginho Chulapa gravou um disco. Ele falou que ele gravou um disco, né? Na época que ele estava do áudio, gravou um disco, tinha 500 discos. Que ele gravou 500 long play, aquele bolachão, gravou. Aí o cara, e aí, vendeu tudo? Tem 450 na minha casa. Não conseguiu nem distribuir para os amigos. Nem para os amigos. Bom, mas esse Ayrton, infelizmente, é um jogador
que não tem um temperamento bom. Não é Ailton. Não, é o Ayrton. O Ailton que jogou bola era bom. Era bom, né? O Ayrton também que jogou no Santos também era bom de bola. Esse não. Esse não. Esse é butinudo, como se diz no futebol. É muito butinudo. E, infelizmente, a cabeça... eu acho que não pensa não. Tico e Teco fica assim... Eram recordistas de cartões amarelos e vermelhos no Flamengo, Ayrton e o William. O William, que estava no Internacional. Exatamente. Mas vocês vão ver, estão assistindo aí os gols da partida, Botafogo e o São Paulo. Né? 4-2 para o... 4-2, Alexandre Pato marcou o último gol da equipe do São Paulo. O São Paulo está com um timaço. Aliás, São Paulo que está também com um elenco. Isso. Não é só... a exemplo, né, que eu falo sempre aqui, né? Do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Não tem um time, tem um elenco. E o Muricy está sabendo realmente manipular, sabendo realmente conduzir esse elenco. Né? O Botafogo vai jogar com o Internacional. Fora de casa, Internacional. Fora de casa, outro jogo difícil. Agora todos os jogos vão ser difíceis, Luiz. Exatamente. Todos os jogos. Mas o Botafogo perdeu ontem por 4-2. E só para completar, Davi, dizendo aqui que o Vasco da Gama vai jogar no final de semana, né, com o Atlético Goianiense. O jogo vai ser lá em Brasília. Vai ser em Brasília. Isso. Né? Pois é. O jogo do Atlético, o Atlético pediu e a CBF concedeu para jogar lá. Nós não vamos arriscar aqui qualquer prognóstico a respeito dessa partida. Luiz, só para encerrar. Eu queria pedir a você que falar só, já estamos passando, você tem mais 2 blocos você entrevistando o pessoal da luta, o pessoal do jiu-jitsu. É só para falar com você para confirmar que o São João da Barra venceu o Fluminense por 2-0 pelo OPG. Pelo Otávio Pinto Guimarães. Otávio Pinto Guimarães perdeu a primeira, fora de casa, jogando ontem sobre seus domínios, venceu a equipe do Fluminense, está em segundo lugar na competição com 3 pontos, né? E o próximo jogo, final de semana, fora de casa. Parabéns para os jogadores do São João da Barra que enfrentar o Fluminense. Não é para qualquer um ir vencer, não. É um trabalho excelente. Trabalho de base está sendo feito lá no Esporte Clube São João da Barra. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã nós estaremos aqui, se Deus quiser, a partir das 13h30. Um abraço e até lá.